Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa Eu sou o Rômulo Dias. e estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus. Ó, eu acabei entrando sem te avisar, porque eu fiquei clicando, aí teve uma Quando hora eu que vi, foi. eu tava ali fora, eu vi do nada a música tocando, eu falei, não acredito, aí vim correndo pra cá. Mas enfim, cheguei a tempo. Tem o quê? Beber água? Vai lá buscar, pode ir. Não, estava pintando a minha barba. Só isso. É algo Eu, importante. eu fiquei clicando, teve uma hora que foi, entrou, falei, vambora. Porque, pessoal, entramos aí um pouquinho atrasado, acho que 5 minutos atrasados, porque não estava deixando o aplicativo que a gente usa para gravar, não estava liberando para a gente gravar. Então a gente ficou ali nesse impasse, mas já conseguimos, estamos online e tenho certeza que a aula de hoje vai ser muito abençoada. Ó, já temos comentários aqui que a Claudete deixou mais cedo. Ela botou assim, ó, a paz do Senhor Jesus a todos, aguardando a aula desta noite. Isso também, não, talvez não poderei estar o tempo todo, pois estarei em um curso. Amém. Não se preocupe com isso, depois você pode assistir o vídeo gravado. Mas sei que Deus vai permitir que ela assista depois. E ela botou melhoras e amamos vocês. Muito obrigada pelo carinho, Claudete. É uma das nossas apoiadoras fiéis aí do canal. Tá sempre com a gente, não só financeiramente, mas também aqui marcando presença no canal, trazendo esse engajamento, que pra gente é muito importante. Então, pessoal, eu tô melhorando, né? Eu mandei um áudiozinho para vocês na terça-feira, minha voz estava horrível. Tô um pouquinho ruinzinha ainda. Rômulo tá aí tossindo. Espero que não seja por minha causa. Não, vou ficar 100%. Espero que não seja por minha causa. Mas eu tô melhorando, pessoal. Tô melhorando. Estamos aí, ó. Tô tomando remédio, tô tomando aqui, ó, meu xarope. Já acabei com o vidrinho, tô tomando esse outro aqui. Melagrião. E tô melhorando. Compensação a esse início de semana aí que eu estava horrível. Agora eu já tô melhorando. E aí a gente vai trazer essa live aqui para vocês. Ó, Ana Paula Rodrigues de Medeiros, a paz do Senhor, cheguei, a paz do Senhor, Ana Paula. Se eu não me engano, porque tem muitas pessoas com nomes parecidos aqui no canal e lá nos apoiadores. E aí eu nunca sei quem é quem. Mas se eu não me engano, essa Ana Paula que está aqui falando com a gente é a mesma Ana Paula que se tornou apoiadora hoje pelo WhatsApp. Então, se for você, se não for também, se torne apoiadora. Mas eu tenho certeza que você é nossa apoiadora, então um beijo, muito obrigado pelo carinho. É isso, gente, ó. Vamos lá, a lição de hoje, vai compartilhando, pessoal, vai colocando aí nos grupos do WhatsApp, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês. Como é que foi semana passada, aula passada? Na minha igreja, a aula foi cancelada, por isso que nós não temos foto essa semana, porque foi Dia das Mães, então a escola dominical foi cancelada, e aí não temos fotos para mostrar. Então, conta aí pra gente também como é que ficou a dinâmica do domingo passado, que é muito importante. Ó, temos um comentário aqui bem legal, Eduardo Lima comentou: Oi, Poli, Rômulo, a paz do Senhor Jesus, é nós. Aqui, faltou o X, aqui Carioca fala com X, é nós. Aqui do extremo norte, a terra do açaí, eu amo açaí. Macapá, Amapá. Quando dá, assisto vocês. Amo esse canal. Que Deus abençoe vocês. Manda um alô pra nós. Um beijo, um abraço. Que Deus abençoe vocês aí. Se eu não me engano, não é a primeira vez do Eduardo aqui no canal, porque eu lembro das vezes que ele pediu pra gente mandar um abraço pro Macapá, Amapá. É difícil, hein? E aí eu sei que você também tá sempre por aqui, então muito obrigado pelo carinho, pelo apoio também. Muito legal, né, Romo? Muito legal. Um abraço aí, Eduardo, pra todo mundo aí. Pô, que legal. Literalmente, nosso, eu acho que ele quis dizer o é nós, talvez ou do nosso ou deles, não sei. Mas, enfim, nós, a gente que é carioca aqui, realmente, olha, a gente puxa bastante o X aí. Mas que legal a presença de você aí. Um abraço pro Extremo Norte. Que legal. Comenta aí como é que é mais ou menos o sotaque de vocês. Eu acho que é bem diferente, porque o Rio é muito, muito específico, o nosso sotaque. Tem quem O Rio é goste, tem quem chiado, não né? A gente é goste. chiado. É, A gente é muito mas chiado. enfim, eu falo que eu tenho. O Romulo fala também que eu tenho sotaque bem puxado. Mas a gente que é Não, a carioca, a Poliana gente não tem. Eu, percebe. eu acho que eu tenho também. Acho que todo carioca tem, a gente só não vai. Só não vai. O que ele botou? É nós uma forma de dizer. Não, a gente sabe. Aí Sim, das Não, a gente sabe, a gente usa muito é nós aqui também, tipo, tá sim, ok, tipo, fechado, tipo, é nós, a gente fechou e tal. Mas a sim. gente tá falando a pronúncia, né? A gente fala muito com
esse é nós, sabe? Eu acho que vocês já devem falar um pouco mais no som de S, ou dizer que você botou. Não sei. Mas acho que foi essa a questão. Foi essa a intenção. A pronúncia em si muda bastante em diferentes lugares do Brasil. A gente tá falando um pouquinho sobre isso. Mas é isso, pessoal. Vamos lá. Nosso time de apoiadores, muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa grande família, desse grande projeto. Cada vez mais a galera tá encontrando o nosso Instagram. E aí a gente acaba se tendo um pouquinho mais próximo. E é muito bom ter vocês mais pertinho. Através do nosso Instagram também, a gente está postando bastante sobre o nosso apartamento, que tem sido algo que vocês, diretamente e indiretamente, têm contribuído para esse projeto, que é o nosso casamento. E esses valores que a gente arrecada no material dos apoiadores, a gente reverte para isso. E através do nosso Instagram, vocês têm lá a prova de que está sendo destinado a isso. Então, acessa lá o nosso Instagram, é bem legal que vocês vejam. Então, esse sonho está sendo realizado através aqui da ajuda de vocês, de fato. Então, além de contribuir para esse sonho, você também acaba recebendo um material didático, onde tem os slides da semana, da live, e tem também o material didático, que é plano de aula, dinâmica, questionário e aprofundamentos também. Sempre tem no nosso material semanal. Inclusive, o material vai ser mandado amanhã, já que a live está sendo hoje, o material vai ser amanhã, porque sempre tem um insight ou outro que a gente traz na live, que eu gosto de colocar no material também. Então, se você é nosso apoiador, entra aqui. Se você não é, basta entrar aqui embaixo no link e fazer parte dessa família. Se você também tem dificuldade com site, cartão de crédito, coisas assim, acha complicado, basta entrar aqui embaixo no grupo do WhatsApp e achar o meu número. E aí a gente consegue fazer uma parceria onde você acaba se tornando apoiador pelo Pix. Então, tem diversas formas de você contribuir para esse projeto com o nosso casamento e também estar ali recebendo esse material para aprimorar a sua aula cada vez mais. Então, meu muito obrigado a todos, muito obrigada a cada um de você que já fez parte, não faz mais, ou que chegou agora essa semana, ou que faz muito tempo, não importa. O importante é que você passou por aqui, deixou a sua marca e nos abençoou. Então, um beijo, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado por fazer parte desse sonho. Obrigado aí por estar nos permitindo sonhar, né? Abaixo de Deus. Vocês estão nos ajudando bastante. Eu postei um vídeo essa semana lá, ontem, né, na verdade, falando um pouco sobre esforço e tudo mais. E, assim, a gente faz a nossa parte, mas a gente tem que entender também que a gente depende das pessoas, né? As pessoas são importantes na nossa vida. E quando a gente se une em prol de uma causa, né? As coisas dão certo, né? É mais fácil, mais propício a dar certo. Então, nós agradecemos o engajamento de vocês. O sonho é nosso, mas vocês estão contribuindo para isso. Então, muito obrigado. Muito obrigado de coração, pessoal. Rapidamente, vamos ler aqui os comentários da aula passada. Tem bastante comentário. E aí eu vou trazer aqui para a gente comentar rapidex. Patrícia Camasso, nossa apoiadora, que está sempre com a gente no canal, ela comentou: Poli, Rômulo, vocês são bênçãos. Estou orando pelo casamento de vocês e já ansiosa para a primeira live após casório. Rises. Estou melhor assim de saúde. Ela estava com dengue, né, na semana passada. Estavam esteve com a gente. E vou voltar para as lives se Deus permitir. Um beijo, Patrícia. Que bom que você está melhor. Deus te abençoe. E estamos muito ansiosos, realmente, para essa live pós-casamento. Vai ser bem legal, gente, Claudete, ela estava aqui com a gente, como eu também, botou os comentários na aula passada. A paz do Senhor Jesus Cristo, Poliana e Rômulo. Agradeço a Deus sempre pela vida de vocês e de vossas famílias, pois tem ajudado muito o meu ministério aqui na IBD dos Jovens. Sei que é Deus que dá a vocês graça no Espírito Santo de Deus, para trazermos explicações que podemos sentir a presença de Deus. Muito obrigada. Abençoe. Amém. Muito obrigada a você, Claudete. Muito obrigado. Deus abençoe esse ministério. Igreja, muito obrigado por fazer parte aqui com a gente. Muito obrigada. Temos também comentário da Má Porfírio. A gente chegou a elogiar ela na live passada. Eles comentaram aqui, Oi, a paz, gente. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Ela riu aqui, botou, Poli, obrigada pelos elogios. Como diz o Rômulo, gostei legal. Acho que você falou que ela é descolada, né? Ficou descolada, ela botou entre parênteses. Aula maravilhosa, amo vocês. Muito descolada. Então, gente, realmente, eu acho ela muito bonita. J. Porfírio, que provavelmente é algum parente da Má. Não sei quem é, mas comenta aí, J. Queremos te conhecer também. Botou. A Má Porfírio é muito linda mesmo. Quem será que é aí da família dela? Queremos saber. Patrícia Camasso comentou. J. Porfírio. J. Porfírio. Será que é esposa, algo do tipo? Não sei, né? Não sei.
Não sei, comenta aí pra Pra gente falar assim saber. da beleza, tem que ser o marido, né? Geralmente é o marido. Falou com muito carinho aqui, né? Patrícia Camasso comentou também que ela assistiu no gravado e também tá com a semana bem conturbada, mas ela vai se organizar. E aí, Gugu, alguma coisa que não deu para entender, comentou: parabéns pela aula, foi muito rica em conteúdo. Gugu, não sei se foi a primeira vez que chegou aqui no canal, mas muito obrigado pelo comentário, nos motiva bastante, ó. Odali Martins comentou agorinha na live, também tá sempre aqui com a gente, muito obrigada, Odali, pelo apoio, tá sempre aqui com a gente nas lives também, seja no gravado ou depois, sempre aparece, ó. Mas ela comentou: boa noite, hoje vai dar para assistir o programa, que legal. Como faço para ser um apoiador? O apoiador você consegue acessar aqui embaixo no box de informações. Basta abrir aqui o box, né? Tem tipo uma setinha, você abre, tem várias informações. Ali você vai encontrar o link do Apoia-se Boa Semente. Ali você pode estar contribuindo com o valor que você quiser a partir de R$ 5. E aí o site faz toda a cobrança ali direitinho. E toda quinta-feira, hoje especificamente, essa semana especificamente, vai ser na sexta, que a live está sendo hoje, você vai estar recebendo semanalmente o material, tanto os slides que a gente usa, quanto também o material didático. É importante também vocês façam parte, gente, como já disse, do grupo do WhatsApp, porque é por lá que a gente bota os avisos, é por lá que a gente tem uma interação maior. Inclusive, na última aula do trimestre, a gente abre o grupo para que a gente converse melhor, que a gente tenha ali uma interação com todas as igrejas que estão ali presentes, sendo representadas no grupo. Vale lembrar que o grupo não é aberto, gente, porque somos mais de 400 pessoas no grupo. Não tem como gerir 400 pessoas ali falando várias coisas, né? Os assuntos importantes acabam se perdendo. Por isso que o grupo só é aberto na última aula do trimestre. Então, faça parte do grupo também, é muito importante. Inclusive, o Moacir, que é o nosso aí, ó, companheiro aí do canal, ele ajuda muito a gente. Ele disponibiliza os materiais também, alguns materiais lá no grupo do WhatsApp, materiais gratuitos. Então, faça parte que você não vai se arrepender. É isso, Rômulo? Não, tem mais uma coisa. Ó, qual é o nome da Odali, né, que perguntou? Então, você também pode ser apoiador na forma de Pix, né, que aí é até melhor, a gente diria, né, porque quando você entra pelo link do Apoia-se, ele pega, né, os valores e tudo mais, e geralmente ele vem, né, por causa do site, ele tem a parte dele, ele retira a parte dele para depois repassar para a gente. Então, vale a pena a gente falar que se caso você queira ser um apoiador, e se for possível você fazer pelo Pix, é mais fácil, é só você achar o número da Poliana ou o meu, mais da Poliana, né, que ela tá gerindo melhor isso. E aí você poderia falar diretamente com ela, ela passa o Pix e aí você faz diretamente no Pix, que a gente não vai ter, meio que a gente não vai perder pro site, sabe? Todo o valor já iria pra gente. Então é até uma forma que a gente prefere, mas a gente entende que nem todo mundo tem como dar no Pix. Então a gente tenta deixar sempre essa opção aí. Então, mas é uma forma aí. Você pode falar diretamente com a Poliana e ela, tenho certeza que ela vai ter muito carinho em te ajudar, a nos ajudar. Exatamente, gente. Aí, o valor que você se sentir à vontade, você pode estar ali contribuindo, de fato. E esse processo todo ele é muito automatizado. Então, é o site que libera os materiais e tudo mais. Então, tudo é feito dessa forma. Mas a gente conversa no WhatsApp melhor e eu tenho como explicar para você mais detalhadamente. Então, é isso. Falamos sobre tudo. Sim, sim. Então, vamos lá. Pode introduzir, Rômulo, esse slide? Foi legal essa Com certeza, meu amor. Agora, vamos lá. Tópico 7, gente. A antiga aliança apontava para Jesus. Já estamos no tópico 7, já quase chegando a 2 meses de revista. E, né, a gente estava até comentando aqui, né, que essa revista aqui nos trouxe muitos pontos que a gente já comentou. Então, uma das nossas questões, né, principalmente a minha, de não querer ser muito repetitivo. Mas, como nós sabemos que a rotatividade aqui é grande, né, pessoas vêm, outros professores também chegam, então vale a pena a gente sempre ressaltar alguns pontos que a gente já comentou. Mas para você que está sempre com a gente aqui toda semana, né, alguns que são assíduos do canal, que você entenda que a gente está sendo repetitivo porque é revista, né, está abordando tópicos que a gente já comentou. Então, enfim, deixa só isso bem explicado. Pois bem, vamos começar. Lição 7, a antiga aliança apontava para Jesus. Texto de referência, está lá em Hebreus, do capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 6. Versículo do dia. Os quais servem de exemplar à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou.
lá em Hebreus 8:5. Verdade aplicada. A antiga aliança apontava para a obra sacrificial de Cristo, e é o que a gente já tem comentado bastante. Objetivos da lição: apresentar as características da antiga aliança, mostrar as semelhanças do primeiro tabernáculo com a obra de Cristo e explicar a obra da expiação realizada por Cristo. E cada tópico, ou melhor, cada objetivo, né, corresponde a um tópico diferente, e no final da lição você tem que saber que tudo isso foi bem explicado na sua lição. Momento de oração que nós fazemos no final, eu não me lembro quem ora hoje, eu acho que é a Poliana, não sei, mas vamos lá, fala para nós orarmos, para que venhamos a entregar completamente, né, se entregar completamente o nosso futuro nas mãos de Deus. É isso, vai a introduçãozinha aqui, tá bom? Aí você pega o tópico. Introdução. A lei, a antiga aliança e os sistemas expiatórios eram apenas passageiros. Sublinha essa palavra aí, é importante. Ou seja, ser passageiro é porque teve um início e teria um fim, mas, né, aí vai dizer que ele vai falar que, pois apontavam para a obra de Cristo, que aí não teria mais um fim. Então, tudo isso foi algo posto com um prazo de validade, né? Então, vale a pena a gente entender isso, e sua obra de Cristo foi eterna, né? Ponto-chave: a antiga aliança era apenas para preparar o ministério de Jesus e sua morte vicária. Amém. E iremos agora para o tópico 1. Vamos lá, gente. Como o Romulo disse, essa lição, de fato, ela está um pouquinho repetitiva, mas é o que ele disse também. O nosso canal ele recebe muitas pessoas diferentes, né, ao longo da semana. Então, pode ser que tenha alguém conhecendo a gente essa semana através desse vídeo. Então, é necessário repetir algumas coisas, principalmente porque também na sua igreja pode haver uma rotatividade muito grande de alunos. Tem alunos que vão e no meio do caminho deixam de ir, tem outros que aparecem, tem outros que começam a caminhar também. Então, tem, de fato, uma grande rotatividade até mesmo nas igrejas. Por isso que é necessário, às vezes, repetir alguns temas, alguns tópicos que até foram falados. E, no final das contas, isso é bom porque faz com que o conhecimento seja fixado na nossa cabeça. Então, nunca é demais falar sobre a palavra, nunca é repetitivo bastante para que a gente deixe de falar, deixe de comentar certos pontos. Então, vamos lá. Tópico 1, a lei como aliança entre Deus e o povo. Você não vai me ouvir bem, Ron? Tá dando, tá ótimo o som. Eu tô sentindo que eu tô fanha ainda, mas vamos lá. Tá dando a tua voz, né? Não, tá dando pra te ouvir legal, pô. Não tá 100% então, beleza. sua voz, mas tá dando pra entender. Então, beleza. Aos poucos ela vai voltando. Vou beber um pouquinho mais de água. Já bebo muita água, né? Inclusive, é uma dica aí aos professores. Importante, bebam água. O Rômulo não gosta de beber água, mas Gente, importante. É importante eu gosto de beber água, os professores beberem água. Mas gente, ele nunca separa a água dele aí. Mas é importante, gente. As suas cordas vocais agradecem. Cadê sua água aí? Não tô com água aqui. Mas do nada isso, gente. Do nada. Não gosto de beber água, gente. Quem não gosta de beber água? Mas, enfim. Tem que beber água. Vamos lá, ó. A lei como aliança entre Deus e o povo. Deus estabeleceu a lei como obrigação para todo Israel, na qual o povo seria abençoado ao cumpri-la ou amaldiçoado ao negligenciá-la, ou seja, descuidar das leis, desleixar, né, deixar aquilo de forma a se negligenciar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tópico 1.1 vai falar sobre a lei, a gente vai dar algumas características e tudo mais, é um texto mais introdutório. E no tópico 1.12 a gente pode trazer ali um aprofundamento. Mas vamos lá, eu acho que a aula de hoje não vai ser tão comprida, porque realmente ela é bem direta, não tem muito o que enrolar, não tem muito o que falar. E aí a gente vai falando. Você que está assistindo aí, comenta aí os pontos importantes que você acha que é legal de comentar, é importante trazer para a gente, que a gente aqui comenta, todo mundo fica sabendo desses insights que vocês estão tendo. Gente, inclusive, Sossô sumiu. Vou mandar uma mensagem para ela, né? Tô sentindo falta, ela não apareceu aqui. Vou mandar mensagem. Não sei por que eu lembrei disso agora, mas depois eu vou mandar. Então, vamos lá, ó. Esse slide, ele é um slide que vai destrinchar um pouquinho sobre o que está falando no tópico 1.1, sobre a lei. Então, a lei do hebraico Torá, ela é, a partir do dicionário Almeida, né? Ela era a vontade de Deus revelada aos homens por meio de quem? Por meio de Moisés, essa pessoinha que está aí, ó, essa ilustração que está aí no slide, bem legal para você fixar esse conteúdo. Então,
é a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada aos homens por meio da pessoa de Moisés. Então, ali naquelas leis, tinham ali preceitos, julgamentos, vontades que Deus tinha para o seu povo. E ali também, as leis, elas eram conhecidas, alguns lugares aparecem as leis, como os 5 primeiros livros da Bíblia, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E também aparece como o Decálogo, que são ali os 10 mandamentos. Então, esse é o ponto mais importante desse tópico, e aí você pode destrinchar cada um dessas linhas aí com seus alunos, se eles não tiveram tanto conhecimento sobre. Se tiverem conhecimento, não tem por que ficar tanto tempo aqui. Mas eu acho que o mais importante aqui nesse tópico 1.1 está ali nas últimas linhas, nas últimas 4 linhas, onde diz, deixa eu passar o slide, onde diz que o próprio Jesus demonstrou um grande respeito à lei, de forma a afirmar que ele não veio anular, mas sim cumpri-la. E aí a gente tem que chamar a atenção para todo o contexto dessa carta aos Hebreus, por que estava havendo aquele conflito ali pós-morte de Jesus, onde as pessoas estavam abandonando aqueles ensinamentos e voltando até mesmo ao judaísmo. Vale lembrar que até mesmo quando Jesus estava na Terra passando, havia um grande conflito das pessoas de ficarem se questionando sobre quem era Jesus, quem era aquele, né, que se dizia filho de Deus, se dizia ali o Messias, o prometido e tudo mais. Então, quem era esse cara? Será que ele veio rasgar a lei? Será que ele veio reescrever a lei? Não, nada disso. Jesus, ele mostra ali em Mateus 5,17 que ele não veio anular, mas sim cumprir. Jesus é o próprio cumprimento da palavra, ele é a palavra. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante que você pode abordar com seus alunos nesse tópico 1.1, a lei. Então, eu acho que é isso. Você fala alguma coisa, Rômulo, do 1.1 específico? Não, acho que é isso. Acho que você resumiu bem. Muito bom. Então, vamos seguir, ó. 1.2, a antiga aliança. Aqui a gente pode se aprofundar e tem várias questões para a gente trazer aqui na live de hoje, ó. 1.2, a antiga aliança. A antiga aliança foi o pacto que Deus realizou com o povo no deserto. O pacto. Aí temos esse slide aí que explica o que significa pacto. Eu não estou enxergando muito bem. Mas significa ali, ó, ajuste, contrato, convenção entre 2 ou mais pessoas. No caso aqui, esse pacto que a revista está falando foi um pacto feito ali com os patriarcas, né? Aquela aliança que foi feita lá atrás. E que mesmo com o passar dos anos, o Senhor permaneceu fiel, permaneceu comprometido com essa aliança. Então, o pacto está se referindo a isso. Isso se encontra lá em Deuteronômio 7, do 8 ao 9. Vou ler aqui rapidamente com vocês na minha versão NBT, porque eu acho importante para a gente ir entendendo um pouquinho mais desse tópico. Eu vou ler a partir do 7, eu estava lendo no 7 quase agora aqui, e aí eu achei até muito interessante, que diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que as nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Olha, isso aqui, só esse versículo já dá muita coisa para comentar, né? Pegando ali no ego, no ego ali daquelas pessoas, ó, não é por vocês serem os maiores, é porque vocês não são, mas é pela promessa que eu havia feito lá atrás. Eu falo sobre isso no 8, ó. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou como um forte da escravidão e da opressão do faraó, do rei do Egito. Reconheçam, portanto, o que o Senhor, seu Deus, é, de fato, Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações a sua aliança de amor com todos o que os amam e obedecem aos seus mandamentos. Que passagem linda, que passagem forte, né? Tá falando sobre isso. Então, não é porque vocês são bonitos, não é porque vocês são fortes e numerosos, não. É pela promessa que havia sido feito lá atrás. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos seguir. Essa aliança consistia no fato de que Deus estava cumprindo a promessa que tinha realizado aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Isso está lá em Gênesis. Você pode também, através da versão NBT, trazer essa história para dentro da sua aula. Acho que é muito importante. Então, ele permaneceria fiel à sua promessa de bênção grava essa palavra, enquanto Israel fosse obediente às suas exigências. No entanto, ao ser desobediente, Israel sofreria as penalidades. De todas as formas,
Deus permaneceria imutável. Esse ponto também é muito importante. Se aqui aparece uma conjugação, essa conjugação aparece em várias pesquisar, né? Aparece por diversas vezes na Bíblia. Então, Deus permaneceria imutável se Israel obedecesse. Se obedecesse, seria abençoado. Se desobedecesse, sofreria o castigo. Por que Israel sofreria o castigo? Porque Deus é mau? Porque Deus é um Deus sádico? Claro que não, porque a resposta consiste exatamente porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. A partir do momento que você quebra o pacto, que você quebra a aliança, você passa a sofrer as consequências das suas próprias ações. Então, se você ali tem um compromisso com Deus, e eu acho muito, muito legal o livro de Oséias. O livro de Oséias fala muito sobre isso, sobre a aliança, e como que às vezes a gente prostitui essa aliança. Mas aí depois isso é pano para outra revista, para outra história, mas é algo muito interessante. Então, Deus tem um compromisso com aqueles que têm compromisso. Quando você quebra a sua parte, quebra a aliança, não existe mais um compromisso ali. E aí você passa a sofrer as ações daquilo. Então, quando Israel passa a se misturar com outras nações, adorar os outros deuses, praticar atos que ali corrompem a nação, elas vão sofrer das consequências dos seus pecados. Então, aqui está falando exatamente sobre isso. Então, eu acho que o que você tem que colocar na cabeça do seu aluno, fazer com que ele pense, é sobre essa questão do compromisso. O que mais a gente vê hoje em dia são jovens, não vou nem especificar diretamente para jovens, mas as pessoas vêm para a igreja e não querem um compromisso, querem um evangelho de oba-oba, mas querem a parte boa. Querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção, não querem ter a responsabilidade de um compromisso, que eu acho que é o ponto central. E aqui a gente já falou várias vezes sobre isso, eu e o Romulo já falamos sobre a questão do namoro, do noivado, esse compromisso que a gente está tendo aqui, eu com o Romulo comigo, essa responsabilidade desse relacionamento. E às vezes as pessoas que vêm para Cristo não querem essa parte, mas é um ponto que a gente tem que sempre falar muito sobre isso. Então, esse se, ele está sempre aparecendo, é uma conjugação condicional que exige ali uma ação para que haja uma reação. Então, é sempre uma ação e reação. Se você obedece, você vai ser abençoado. Se você desobedece, a reação é o quê? A maldição, ela vai chegar sobre a sua vida. E aí a gente entra num ponto que eu estava até comentando com o Romulo antes de entrar na live, que às vezes a gente lê um versículo que eu vou falar aqui com vocês e acaba, tipo assim, deturpando a palavra. Isso é muito perigoso e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso se encontra lá em Timóteo. Eu esqueci de anotar o resto da referência, mas você sabe, Romulo. É 2 Timóteo o quê? 2 Timóteo 2,11. Vou até colocar aqui, porque eu tinha esquecido. 2,11. Que fala assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Mas isso aqui, eu já ouvi pessoas falando isso e abrindo margens para tipo, viver de fato esse evangelho de oba-oba. Eu estou aqui na perdição, mas o Senhor é fiel. Deus é fiel, ele vai continuar me abençoando, ele vai continuar fazendo o que tem que fazer, porque ele é fiel. E não é sobre isso, a palavra não é sobre isso. Quando fala que ele permanecerá fiel, ele permanece fiel, isso diz sobre a natureza de Deus, que ele não pode negar a si mesmo, a sua natureza de bondade, a sua natureza de fidelidade. As nossas ações não causam mudanças em Deus, né? Mas Deus que muda as nossas ações, as nossas reações, a nossa identidade e o nosso caráter. A gente não pode querer inverter essa lógica. Então, muito, muito cuidado ao ouvir essas falácias desse evangelho onde você vem, não tem mudança, onde você está na igreja e o mundo não consegue perceber a diferença em sua vida. Isso diz muito sobre o compromisso. Eu não posso estar aqui dentro de um compromisso com o Romulo, de noivado, né, no caso que é a etapa que nós estamos, e viver com uma pessoa solteira, me comportar com alguém que não tem um compromisso. Isso degride não só a minha imagem, mas também a imagem de quem eu estou me relacionando, que no caso é o Romulo. E com Deus não é diferente. Se eu estou no relacionamento com Cristo e as minhas ações não demonstram isso, o nome de Cristo também está em jogo. Não de forma a sujar o nome dele, isso não existe, mas na forma como as pessoas, o mundo olha para Cristo, o mundo olha aquilo que a gente vive. É o que a gente sempre fala aqui. Nós cristãos somos, né, a Bíblia. É isso? Você que fala? Nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Que o mundo não lê. Então, o mundo está lendo as nossas ações, o mundo está lendo aquilo que a gente está passando a partir do que a gente decidiu viver. Então, no geral, o tópico 1.2 é um pouco disso. Tem muitas questões aqui que você pode acabar aprofundando com os seus alunos. Ficou claro, Romulo? Pô, ficou muito claro.
Gostei muito desse tópico aí. Acho que ficou bem. Tipo assim, ficou muito bem explicado. Gostei muito da forma como você conduziu. Outro ponto, eu trouxe aí João 15, a partir do, não sei se é do 9 ou se é do 10. Tem uma passagem muito interessante que diz assim: assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, condicional, conjunção condicional. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens de meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Muito interessante essa parte aqui, porque Jesus está falando que ele também cumpre a condição, ele também está debaixo de obediência ao Pai. Então, quando ele está cobrando da gente, ele mesmo já cumpriu, né, o que ele está ali cobrando. A gente fala, faço o que eu faço, o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Com Jesus não tem essa. Ele fala e ele mesmo cumpre, ele é o próprio cumprimento. Então, só para justificar porque eu trouxe essa passagem que está aí no slide de vocês. É isso. É isso, muito bom. Acho que uma coisa que você falou, né, que eu acho que resume bem, é querem a bênção do Senhor, mas não querem o Senhor da bênção. E definitivamente é assim, né? Deus, ele é um Deus justo. Você falou aí, não um Deus sádico, né, e tudo mais, até porque ele exige, né, e a forma como fosse cumprida, como o homem reagisse, ele seria justo bastante se fosse uma punição ou uma bênção. Então, Deus, ele não é um Deus mau, ele é um Deus justo. E uma outra questão também, que você falou, foi bem lá no tópico 1, mas é essa ideia da negligência. Existe a ignorância é a falta de conhecimento. Você não tem noção do que, por exemplo, um novo convertido, nunca ouviu falar de Cristo, vamos botar aqui, aceitou o evangelho e tudo mais, está começando, então ele vai aos poucos aprender, ou seja, ele é uma pessoa que está na fase da ignorância e vai aprendendo. Agora, a negligência é você saber o que é o certo, o que deve ou não ser feito, e você fazer o contrário. Então, a negligência do povo de Israel era justamente isso. Eles sabiam dos mandamentos, o que deveria ser cumprido, e se eles não fizessem, era justamente por negligência, porque eles sabiam o que deveria ser feito. Diferente de uma outra nação que não tinha Deus, né, que não conhecia Deus. Então, são coisas diferentes. Então, é um ponto muito crucial para a gente falar e vale muito a pena. Nossa, vontade de espirrar. Quero espirrar. Mas é isso. Podemos ir para o 2? Podemos, vai lá. Pode espirrar. Muito ruim, porque foi embora a vontade. Ou melhor, a vontade fica, mas você não espirra, mas enfim. Vamos lá, gente. Tópico 2, o tabernáculo. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho, vai ser 2 contrapontos. O 2.1 vai falar sobre o tabernáculo na Antiga Aliança, e o 2.2 vai falar da ideia do tabernáculo, né, atrelando a figura de Cristo na Nova Aliança, no Novo Testamento. Vamos lá. Tópico 2. O tabernáculo, durante a peregrinação no deserto, o tabernáculo era uma espécie de templo móvel, onde os sacerdotes realizavam os sacrifícios e adoração a Deus. Cada utensílio do tabernáculo possuía um simbolismo de cunho espiritual, que, para além de objetos, traria diferenças de adoração entre a antiga e a nova aliança. Então, vamos lá. Era um templo móvel, é o que explica principalmente aqui no tópico 2. E no 2.1, agora, ele vai dar descrições ainda melhor desse templo. O tabernáculo foi uma grande tenda, feita sob medida e com os materiais que Deus determinou. Ou seja, Deus falava para Moisés como é que deveria ser feito, aquele tempo de Levítico, sabe? Quando você está lendo ali a Bíblia, você chega em Levítico e fica bem repetitivo como é que seria feito o templo, né, e tudo mais. Então, é justamente esse pedacinho daqui que às vezes a gente não dá a devida importância, mas você vai ver que Deus determina tudo de como deveria ser feito. Não foi simplesmente na cabeça de Moisés ou como o povo decidiu, foi como Deus determinou. Então vamos lá. Deus determinou no qual o povo de Israel realizaria os atos de adoração durante a peregrinação do povo no deserto, depois de sua partida do Egito. Aí ele vai falar aqui no finalzinho do tópico, né, no segundo ponto. O tabernáculo continuou a ser utilizado até a construção do templo de Salomão. Os utensílios utilizados no tabernáculo e na oração eram o altar de incenso, a mesa dos pães da preposição, o candelabro, a bacia, o altar do holocausto e a arca da aliança. Então, basicamente, aqui, se a gente pudesse resumir esse tópico, é o que eu estava conversando até com a Poliana, que às vezes, principalmente nessa lição eu estou vendo, que um tópico meio que depende do outro. Então, para eu conseguir finalizar esse tópico aqui, eu vou precisar falar do 2.2. Mas o que traz a ideia aqui nesse tópico
é justamente falar como foi feito, né, como foi determinado, como é que seria feito o tabernáculo, que foi determinado para Moisés, foi falado para Moisés como Deus determinando cada utensílio que deveria ser feito e como deveria ser feito, de que materiais deveriam ser feitos, e foi algo determinado por Deus. Bota aí, ó, vamos botar essa frase de efeito. Foi determinado por Deus e feito por homens. Então, por mais que Deus ordenou, foi algo feito por homens e é algo que a gente vai ler depois de um tempo, né, que tinha um prazo de validade, justamente porque haveria de se cumprir no tópico 2.2, que a gente vai agora, né, falando sobre a figura de Cristo. Tópico 2.2 fala sobre o santuário celeste. Falamos do santuário terrestre, né, 2.1, e agora do santuário celeste. Enquanto o judaísmo enaltecia o sistema de sacrifícios e o tabernáculo, a obra de Jesus vai além. Ou seja, a obra de Jesus, vamos botar uma palavra aqui também importante, a obra de Jesus não anula, a obra de Jesus vai além, porque Cristo veio para cumprir. Ele cumpriu, ele colocava pontos além daquilo que realmente era falado. Por exemplo, vai falar, né, na antiga aliança, que se você se deitar com uma mulher que não seja sua, você está em adultério, né? Na nova aliança, Cristo vai falar que se você olhar para uma mulher com um desejo no seu coração impuro, você já adulterou com ela. Ou seja, não precisa mais a forma física de um laço sexual para você cometer um pecado. Não, se você olhar, você já pecou no seu coração. Então, Cristo vai além nos mandamentos e naquilo que já havia sido ordenado no Antigo Testamento. Jesus, por sua vez, como sumo sacerdote, adentrou o santuário celeste, o terceiro céu, a moradia do Altíssimo, enquanto na moradia do Altíssimo. Enquanto na antiga aliança o sangue oferecido era o de animais, o Cristo oferece o seu próprio sangue e com o seu sangue obteve a eterna redenção à humanidade. Assim, Jesus é tanto o sacerdote quanto o sacrifício. Logo, os antigos sacrifícios eram apenas uma sombra exata da morte expiatória de Jesus. Então vamos lá, agora a gente finaliza e a gente consegue trazer uma ideia geral. Tópico 2.1, ele vai falar dos utensílios, foi um tabernáculo feito, ordenado por Deus, mas feito por homens, e agora você vai ver que tudo isso e toda essa forma de como era feito o sacrifício e tudo o motivo pelo qual o tabernáculo foi criado apontava diretamente para a figura de Cristo. E o tópico 2.2 fala exatamente isso, de que Cristo vai além e o tabernáculo, né, e tudo mais, e a sua obra, né, a sua obra expiatória na cruz do Calvário, mostra os retratos do Antigo Testamento. Ou seja, era necessário, algo que a gente já comentou, né, nas outras lições, que era necessário que você escolhesse um animal perfeito, que não tivesse ali uma mácula, não tivesse um defeito, algo do tipo, e era oferecido uma oferta pelo pecado, algo do tipo. E aí nós temos a ideia, né, novamente, de Cristo vindo e morrendo em prol dos nossos pecados, sendo um cordeiro perfeito, não um cordeiro imaculado, um cordeiro imaculado, não um cordeiro com mácula, com defeito. Nós, se a gente pudesse representar ainda melhor, nós seríamos um cordeiro com defeito, com mácula, porque nós temos pecado, nós somos pecadores, mas Cristo vem, não conhece pecado, aos seus 33, né, vive 33 anos sobre a face da terra, começa os seus 30 anos com o seu ministério, é crucificado aos 33, 3 dias passa, ele ressuscita, e ele é o Cordeiro perfeito. Então, por isso que vai falar que aquilo era um retrato da obra expiatória de que haveria de vir em Cristo e haveria de se cumprir em Cristo Jesus. Então, é por isso que fala que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, é aquilo que haveria de se cumprir. Tudo foi falado esperando o Messias e aguardando esse Messias. Então é por isso que fala que assim é tanto Jesus é o sacerdote como o sacrifício. A gente já falou isso também na aula passada, mas vale a pena a gente relembrar. Escolhíamos, né, um cordeiro perfeito e oferecíamos ele como oferta pelo pecado. Cristo, ele é o próprio cordeiro perfeito e ele mesmo se oferta, ele mesmo se oferece como oferta pelo pecado. Então você vê que a obra de Cristo é muito além. Você vê que não é necessário que anule tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento, mas aquilo que foi falado apontava para a figura de Cristo. E quando Cristo vem e morre uma morte de cruz do Calvário, sendo o Cordeiro perfeito, ele pega aquilo que era feito de ano em ano, até o Templo de Salomão ali, né, que foi falado, até o tabernáculo, né, que era algo feito, e ele bota de uma vez por todas, e não é mais necessário um sacrifício. O tópico 3 vai falar um pouco sobre isso, a gente vai chegar lá, mas vai falar que não é mais necessário um sacrifício, não é necessário que eu ainda pegue um animal sem defeito, que eu ofereça ali, que eu leve a um sacerdote, porque ele é o sacerdote e ele é o sacerdote. Então, a partir do momento que ele se oferece, ele morre uma morte de cruz, ele traz essa redenção para toda a humanidade, não só para judeus, mas para todos aqueles que acreditarem na sua mensagem, todos aqueles que depositarem confiança
e acreditar que realmente ele é o Filho de Deus e que ele morreu em prol dos nossos pecados. Então esse é o reflexo. Nós temos o 2.1, o santuário terrestre, algo feito por mãos humanas, mas determinado por Deus, e no 2.2, o santuário celeste, já falando um pouco da oferta, né, que Cristo fez na cruz do Calvário e trazendo redenção para toda a humanidade. Ficou claro esses dois tópicos aí? Foi muito direto? Ou deu pra... Ficou muito bom, ficou muito bom. Completou bastante. Então é isso, gente. Novamente, retrato, né? Não foi anulado, mas Cristo vai além, mostrando que ele era o Cordeiro que no Antigo Testamento era falado, né? O Cordeiro Pascual e tudo mais. Nós temos agora o cumprimento na figura de Cristo e na sua morte, no seu sacrifício vicário. Então é isso, gente. Podemos ir para o 3? Acho que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo no 3, né? Tópico 3, a Arca da Aliança e a presença de Deus. A Arca da Aliança, também conhecida como Arca do Concerto, Arca do Senhor ou Arca de Deus, era considerado o utensílio sagrado mais importante, pois representava a própria presença de Deus e onde o sumo sacerdote fazia a propiciação do sangue dos sacrifícios. Então, de todos os utensílios do tabernáculo, a mais importante era a Arca da Aliança, porque justamente representava a presença de Deus ali no Antigo Testamento. Nós sabemos que quando Cristo vem, vou botar aqui parafrasear aqui um pouquinho, né, antes de a gente entrar. Nós sabemos que quando Cristo vem, ele é Emmanuel, né, ele é Deus conosco, então nós temos a figura de Deus encarnado. O próprio João vai falar que ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e nós vamos ver depois que o Verbo se fez carne, ou seja, o Verbo habitou entre nós. Então a presença de Deus ali, Cristo era a presença de Deus também na Terra. E depois que ele morre, ele nos deixa um Consolador, que agora é a figura do Espírito Santo em nós. Então nós temos esses três pontos aí importantes. Nós temos um Deus tríade, na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos o Deus Pai criando, né, tudo mais, e o Filho ali com ele, o Espírito com ele também. E isso aqui, para representar a presença dele, era necessária a Arca da Aliança. Algo que no Novo Testamento não era mais necessário, porque Cristo se fez carne. Cristo veio em carne, e depois, quando Cristo veio a morrer, ele deixou o Consolador, que era o Espírito Santo. Ou seja, nós ainda temos a presença de Deus conosco. Vamos continuar. 3.1. A Arca da Aliança. Eu estou lendo bastante, gente, porque eu acho que essa lição é muito necessário que leia para que a gente possa entender. Entendeu? E para também não ficar tão repetitivo quanto algumas outras lições que eu dava e eu trazia a mesma mensagem, para que a gente poder pensar junto. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro, onde ficavam guardadas as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, uma porção do maná e a vara de Arão que floresceu. A sua tampa era chamada de propiciatório, forjada de ouro maciço, e na parte superior tinha a imagem de 2 querubins, um de frente para o outro, cujas asas faziam sombra sobre a tampa. Quando o sumo sacerdote adentrava no cômodo onde estava a arca, o lugar santíssimo, no dia da expiação, ele salpicava o sangue do sacrifício em cima do propiciatório. E você vai ver, gente, literalmente, que o 3.1 é uma descrição do que era a Arca da Aliança. Por isso que eu estou falando para vocês que é necessário eu ler, para agora a gente finalizar no 3.2 para fazer algum sentido, né? Porque aqui, basicamente, é algo que, se você pegar a Bíblia e folhear, é justamente o que está escrito, mas não é uma crítica diretamente à revista, mas é para vocês entenderem que um tópico, talvez, em alguns momentos, vai precisar um tópico do outro. É isso. Tá sendo difícil de entender ou tá dando para ir até agora? Não, pode seguir. Vamos lá, gente. Vou entrar no 3.2 para a gente realmente fazer um fechamento aqui do que eu quero comentar. 3.2. Deus habitou entre nós. Por todos esses elementos, o tabernáculo era uma representação da presença e da aliança no meio de seu povo. Todavia, quando João escreve o seu evangelho e faz uma afirmação sublime, lá em João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O vocábulo habitou significa, no grego, aí tem aqui a palavra, que eu não vou saber como pronuncia, significa levantou um tabernáculo. Portanto, Jesus é o próprio Deus que viveu entre nós. Ele cancelou a antiga aliança a fim de estabelecer a nova aliança em seu sangue, pois a oferta de Cristo era para que fôssemos santificados de uma vez por todas. Olha só, gente, vamos lá, vamos aos pontos desse tópico aqui, que ele fecha muito bem. Primeiro ponto, ele vai falar desses dois contrapontos que eu acabei de comentar aqui no tópico anterior, que é a Arca da Aliança, como a representação do próprio Deus,
e depois a figura de Cristo também como uma representação do próprio Deus, porque Cristo era Deus. Então, nós temos a Arca da Aliança, que era o utensílio mais importante do tabernáculo, que representava a presença de Deus, e nós temos no Novo Testamento o Filho de Deus habitando entre nós, e a presença dele já não mais necessária no tabernáculo, né, na Arca da Aliança, mas necessária, né, na figura de Cristo. Então, aqui nós temos um contraponto muito legal desses dois pontos. E aqui ele continua dizendo que a palavra, né, o vocábulo habitou, tem aqui a pronúncia no grego, e significa levantou um tabernáculo. Ou seja, nós temos diretamente a figura de Cristo representando o tabernáculo. Porque ele era a Arca da Aliança, justamente que representava a presença de Deus. Eu não estou falando que os dois eram a mesma coisa, não é sobre isso. Mas agora não nós temos mais no Antigo Testamento, que era a Arca da Aliança, a presença de Deus, nós temos a presença de Deus manifesta no Filho de Deus. Então ali, olha só que interessante, gente. Nós temos os discípulos habitando, né, e estando próximo do próprio Deus. Olha só que privilégio eles tiveram. Se a gente pudesse fazer um contraponto, a gente também, nós temos os nossos privilégios também, mas a gente vai chegar lá. Mas eles tiveram a oportunidade de conversar com o próprio Deus, de saber como Cristo, da pronúncia da voz de Cristo, da figura humana ali de Cristo, porque a gente tenta representar de várias formas diferentes, a gente fala aí de um Deus europeu e tudo mais, mas não, a gente sabe que não chega próximo da representação da figura física ali de Cristo. Mas, enfim, nós tentamos imaginar de alguma forma, mas só eles tiveram a oportunidade de estar do lado. Só eles sabiam como era os olhos de Jesus, só eles sabiam como era a textura da barba e tudo mais. Então, são coisas interessantes que a gente poderia imaginar. E eles tinham o próprio Deus, a presença do Deus manifesto do Filho ali, porque o Filho era o próprio Deus, era uma das pessoas, era uma das personas da Trindade. Então, é muito interessante você imaginar que eles estavam aí justamente com o próprio Deus. Então não era mais necessário a Arca da Aliança, porque justamente o Filho estava com eles. E agora nós temos um contraponto interessante. Cristo sendo essa representação do próprio Deus, porque ele era o Filho, mas era Deus também. E ele fala aqui no final, portanto, Jesus é o próprio Deus que viveu entre nós. Ele cancelou uma antiga aliança a fim de estabelecer uma nova aliança em seu sangue. Então, aqui nós temos agora ele mostrando que tudo no Antigo Testamento apontava para ele é o cumprimento da profecia que foi falado no Antigo Testamento, e tudo da Arca da Aliança e tudo que foi falado representava ele e apontava para ele, e vai falar aqui no final que, pois a oferta de Cristo era para que fôssemos santificados de uma vez por todas. Então vamos lá, vamos aos privilégios que cada um tinha. Eles tinham a oportunidade no Antigo Testamento de viver ali com Moisés, de entender e de fazer uma representação da onde seria a presença de Deus. No Novo Testamento, nós temos os discípulos convivendo ali, também as demais pessoas daquela época, vivendo com Cristo. Então, tendo a oportunidade de ter Emmanuel, né, Deus conosco, Deus ali ao seu lado, podendo falar alguma coisa, e toda a palavra que saía da boca de Deus, da boca de Jesus, era uma palavra proferida da boca do próprio Deus, porque Jesus era Deus, e nós temos agora a gente na história. E é o ponto crucial que eu quero terminar esse tópico. Nós temos a gente, no sentido de que Cristo não está mais entre nós, nós sabemos que Cristo está à destra de Deus, mas ele nos deixou um consolador. Então agora nós temos a representação da presença de Deus em nós, na figura do Espírito Santo. E às vezes nós não temos a oportunidade, nós não sabemos o peso disso. Ou seja, eu já vi um vídeo do Jesus Cop e o Douglas Gonçalves falando de uma forma muito interessante. Eles falavam, nossa, se eu tivesse a oportunidade de estar com os discípulos e perguntar para eles como é que era ter Jesus ao lado ali, Jesus falando, Jesus demonstrando a eles, falando das parábolas, das profecias e tudo mais, e ele falaria, nossa, e com certeza os discípulos poderiam perguntar para a gente, tá, ter Jesus ao nosso lado foi muito bom, mas como é que é ter Deus dentro de você? E, gente, olha só que interessante. Nós vivemos o tempo onde Deus está dentro de nós, na figura do Espírito Santo. Então, nós temos que dar a devida importância a isso. Nós temos que saber do peso da figura do Espírito Santo, saber que ele é o nosso melhor amigo, ele é quem nos conduz, ele é quem nos direciona. Aquela vozinha que quando você está fazendo algo errado, ou quando você maldiz alguém, ou quando você fala... Na verdade, o cristão não deveria maldizer ninguém, mas estou falando quando você faz algo errado, algo que você sabe que não é a sua carne falando mais alto, ele é aquele amigo que chega no seu ouvido ali e fala que você precisa melhorar, você precisa corrigir.
Então, nós temos agora, eu quero trazer a importância, né, a ideia da prática, a importância de nós termos Deus em nós, na figura do Espírito Santo, trabalhando através de nós, confortando através de nós, convencendo a pessoa do seu fracasso, do seu pecado. Nós pregamos o Evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo. Nós falamos, nós conversamos, nós fazemos a nossa parte, mas o Espírito é quem convence, o Espírito é quem transforma a vida de alguém. Então nós temos aí esses 3 pontos muito importantes. Na Antiga Aliança, a figura de Deus representava ali na Arca da Aliança. Nós temos ali no Novo Testamento, quando Cristo estava ainda em terra, né, nesse solo corruptível, estando com os discípulos, estando ao lado, e nós temos agora onde Cristo morreu, ressuscitou, mas foi deixado para a gente a figura do Espírito Santo habitando através de nós. Então nós temos Deus em nós. O que nós estamos fazendo com essa oportunidade e com esse privilégio que nós temos? É isso. Fica aí, termina aí com uma pergunta, né? Mas é justamente pensando da importância que nós temos e que a história não acabou. Nós continuamos escrevendo a história, né? O Espírito Santo está através de nós e nós temos que continuar trabalhando para que mais pessoas conheçam esse evangelho que tanto transformou a nossa vida e pode transformar a vida de qualquer pessoa. É sobre isso. Amém? Tá me ouvindo? Tava mutado. Eu tava tossindo. Não, gente, muito importante esse tópico. A forma como você trouxe, diversos momentos aqui eu parei para anotar o que você falou, porque eu acho muito importante alguns insights que você traz, coisas que eu nem pensei, e aí você traz um aprofundamento, eu acho muito importante também. Principalmente quando você falou um pouquinho sobre essa questão do Antigo Testamento, Novo Testamento e dos dias atuais. Eu notei um pouquinho sobre isso também, que no Antigo Testamento Deus queria estar no meio do povo, Deus queria se fazer presente ali, e, de certa forma, ele se fez. Mas no Novo Testamento, o próprio Deus esteve entre nós, através da figura de Jesus. E nos dias atuais, Deus ele decidiu permanecer conosco através da figura do Espírito Santo. Então, realmente, são 3 temporalidades muito legais que você trouxe aí, aprofundadamente, que faz com que a gente reflita sobre essas três questões e as 3 formas como Deus se manifestou e tem se manifestado ao longo do tempo. Pô, eu vou botar mais uma. Eu acho que não são 3. Acabei de pensar aqui algo mais. Eu acho que são 4 temporalidades muito importantes. Vamos no início, na criação, quando Deus cria Adão. Eu ia botar isso. Olha só, Adão, quando Deus cria Adão, Deus ele chegava, a própria figura de Deus descia para se relacionar com o homem. Ou seja, lá no início da criação, o próprio Deus estava ali em relacionamento com o homem. E o homem cai. Tem a queda do homem. Então Deus poderia ser um Deus irado, né? No sentido, tipo assim, poxa, o homem me negou, também vou negar ele para sempre e não vou fazer mais o meu esforço. E aí você vê que Deus, sendo misericordioso e gracioso bastante, de mesmo o povo, às vezes o negando, às vezes errando com ele, ele decide ter um lugar para a sua presença, ou seja, a Arca da Aliança. Nós temos depois da Arca da Aliança, no Novo Testamento, a figura de Cristo habitando ali com o povo. E depois, quando Cristo, era necessário que Cristo morresse, ressuscitasse, estivesse à destra de Deus, para um dia voltar, para nos buscar, agora nós temos a figura do Espírito Santo também habitando e a presença de Deus. Então, ou seja, Deus ele nunca negou a sua presença à humanidade. A verdade é que a humanidade, às vezes, negava a presença de Deus. Gente, isso é muito forte. É muito forte. Deus ele é um Deus que sempre dedicou tempo. Deus, sabe a ideia do relacionamento que a Poliana trouxe aqui? Deus é um Deus que sempre se importou com o relacionamento com o homem. O homem que às vezes falha muito, e na verdade continua falhando com Deus, né? Então é sobre isso. Deus é um Deus que sempre se importou. Ali no jardim ele se importou, o homem caiu, no deserto ele se importou, o homem continuava às vezes errando com ele. No Novo Testamento, na figura de Cristo, mandando seu filho unigênito, ele se importou, e aí Cristo morre e ele continua se importando, deixando a figura do Espírito Santo até a vinda de Cristo para nos buscar. Muito forte. É um Deus misericordioso. Muito bom. Muito bom até pensar, tipo assim, não é querendo comparar, mas quando a gente olha para o nosso Deus, que outro Deus se comportou dessa forma, se comporta dessa forma? A gente sabe que não existe nenhum outro Deus, mas olhando para as mitologias, olhando para a história, que outro Deus teve esse desejo de estar entre o povo, de viver, de conviver e de trazer toda essa relação, viver de fato um relacionamento, não essa questão, que o Senhor e seus súditos, né? E por vezes até relacionamentos ali ruins, relacionamentos ciumentos e corrosivos. Não,
O nosso relacionamento com Deus, o relacionamento que Deus estabelece para nós é um relacionamento de amor, é um relacionamento de confiança. E aí eu falei um pouquinho sobre isso lá no meu Instagram, falando um pouquinho sobre o amor e como que o Senhor ele traz isso pra gente, como que Paulo traz lá em Coríntios e como que a gente pode entender um pouquinho sobre isso, mas isso reflete também na nossa relação com Cristo, a nossa relação com Deus. Então, é só uma reflexão. Traz isso para os alunos também, gente, um pouquinho sobre como que se apresentavam os deuses na antiguidade e como que o nosso Deus se diferencia completamente, porque é o que o Romulo falou, Deus sempre desejou estar conosco, sempre desejou ativamente esse relacionamento, né, com a sua criatura. Então, realmente é muito legal quando a gente para e fica pensando nessas histórias. Mas é isso. Finalizou? Muito bom. Gostei da edição. Gostei. Acho que a gente desenrolou um pouco mais rápido, né? Que ela é bem objetiva. Mas achei que foi legal. Comente aí, galera. O pessoal tá calado hoje. Também não. Como é um dia típico, né? Também a gente costuma fazer na terça-feira. Eu não sei como é que tá o pessoal aí, né? Questão de visualização, a galera tá chegando agora na live. Não sei se a galera tá saindo da igreja, não sei, ó. Mas a Mari tá sempre aqui com a gente. Quando eu mandei o áudio no grupo, ela me mandou mensagem, desejando melhoras, muito legal. Botou a paz do Senhor, povo de Jesus, cheguei. Chegou tarde, hein, Mari? Assiste depois para você dar um feedback pra gente. Muito importante que você fale aí como é que foi a live, a aula. Muito bom te ter por aqui. Ter aqui, te ter no WhatsApp, te ter no Instagram, muito bom ter vocês pertinhos. Mas, no geral, acho que é isso. Foi uma lição bem rápida, mas muito importante. Por mais que às vezes seja um tema repetitivo. Mas eu acho não, né? Eu tenho certeza. E a Bíblia fala um pouco sobre isso. Sobre como a palavra ela se renova todos os dias. E cada dia ela nos toca de uma forma, né? Então, acho que hoje não foi diferente. A revista apresentou aí na edição de hoje 3 pilares muito importantes que eram, né, as leis, o tabernáculo e a arca, e como ela fez esse contraponto entre o novo e o antigo. Achei bem legal, foi bem rápida, mas muito importante. Então lá, ó, conclusão. O sistema... Pode ler, Rômulo, conclusão? Eu li. O sistema de sacrifício no Antigo Testamento tem o seu fim na obra expiatória realizada por Cristo. Não há necessidade de se recorrer aos ritos da Antiga Aliança. Cristo é nosso mediador e o seu sacrifício deu início à nova aliança, onde é eficaz e eterno. Então é isso. Exatamente o que a gente já comentou no final, né? Nós não precisamos continuar nas práticas da Antiga Aliança. Cristo nos deu a nova aliança através do seu sangue. É isso. Exatamente, muito bom. Ó, Mari comentou mais um pouquinho aqui, ela colocou, cheguei tarde mesmo, vou assistir depois porque eu vou ensinar essa lição. Muito bom, Mari, assiste e bota seu feedback pra gente, que é muito importante. Ó, momento de oração, deixa eu recuperar aqui. Momento de oração, oremos para que venhamos entregar completamente o nosso futuro nas mãos de Deus. Ai, gente, ó, esse momento de oração está sendo bem aleatório, mas a gente vai falar um pouquinho. Tá mesmo. Poxa, tá mesmo. É igual da semana passada. Quem assistiu a passada vai entender por que a gente está falando isso. Mas, realmente... Acho que vale a pena a gente comentar no momento de oração também, para nós darmos a devida importância à presença de Deus, né? A presença ao relacionamento, ao nosso compromisso com essa aliança, né? Então, eu acho que deveria ser isso. Ó, o Dali Martins comentou, muito importante frisar que Jesus veio não para mudar a lei, e sim para cumprir a lei. Devemos conhecer a palavra de Deus para nós não errarmos. Exatamente, esse aqui é como se fosse o ponto-chave. Exatamente, Jesus não veio para mudar a lei, ele cumpriu. E é o que o Romulo falou, ele trouxe alguns pontos a mais ali. É muito legal mesmo. É isso, vamos lá. Então, o momento de oração é isso. Então, vamos orar. Hoje é meu dia, né? Vou orar aqui rapidex, então. Já fechou o olho, né? Vamos lá. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma semana estamos aqui no canal Boa Semente para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus e juntos aqui nesse canal estudarmos a sua palavra, conhecermos mais a Ti e também passar o conteúdo aos nossos alunos da melhor forma possível, Senhor. Esse é o nosso objetivo, aprender cada vez mais da palavra para que a gente passe com mais seriedade, com mais comprometimento, tudo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, quer para este relacionamento. Na aula de hoje, nós queremos te pedir para que esse compromisso que nós estabelecemos contigo, Senhor, venha ser levado com mais seriedade, com mais responsabilidade,
para que nós venhamos viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para a nossa vida, meu Pai. Nós queremos te pedir também para que essa juventude, essa geração que tem se levantado, Senhor, venha viver os seus sonhos, venha viver os teus planos, porque a gente sabe que uma geração que está ali comprometida com a aliança, comprometida com as promessas, ela vai muito longe, Senhor, e pode alcançar muito mais pessoas. Tudo isso que a gente te pede, Senhor. Queremos te pedir também pelo nosso futuro, que é o objetivo da oração dessa semana. Nós entregamos diante de Ti o nosso futuro, nós entregamos nossos anseios, no caso, as nossas ansiedades que nós temos vivido nos últimos dias. Sabemos que é difícil, sabemos que estamos vivendo tempos de guerras, tempos de desastre, mas nós entregamos nosso futuro a Ti, Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para nós, porque afinal a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. E no final, Senhor, o que nós mais ansiamos é a Sua volta. É o dia que o Senhor voltará para buscar a Sua igreja e nós estaremos juntinhos para sempre e sempre. Por isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esqueci de falar, mas também um excelente motivo de oração, que o Romulo falou, é a questão de valorizar a presença de Deus. Então, é isso, gente. Ó, deixa eu passar para o último slide. Não esqueça de nos seguir no Instagram, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Romulo Barba. Muito legal ter vocês por lá também. E também, não se esqueça de fazer parte do Apoia-se Boa Semente. Aqui embaixo você encontra. Curtir, compartilhar esse vídeo para os canais que você tem aí. Principalmente se for líder da mocidade, compartilha aí no grupo dos setores, sei lá como é que vocês chamam aí, mas onde tem várias igrejas, é importante que você compartilhe para que essa palavra venha chegar cada vez mais longe. Muito obrigada também a todos que assistiram essa live. Um beijo. Até a próxima semana. Tchau, pessoal.